Olá, pessoal da Jornada Contábil, tudo bem com vocês? Tô meio sumida, muito trabalho e a vida acontecendo, né? Eu tô com a mamãe doentinha e ela precisou passar uns dias aqui comigo. Ela já tá bem, já voltou pra casa. E agora vamos que vamos aos trabalhos. Eu prometi pra vocês que ia gravar um vídeo falando dos temas do imposto de renda que vocês colocaram como dúvida. E eu vou compartilhar uma tela, vou direto ao assunto, tá bom? Vamos lá. Eu fiz um mapa mental pra me guiar aqui na conversa, né? Vamos lá. Então, eu vou começar falando então sobre a declaração, que a gente já sabe o prazo de entrega, que vai ser de 15 de março a 31 de maio, mas o programa ainda não saiu, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, tá vendo? Ainda tem só o programa de 2023, o programa relativo a esse ano ainda não saiu. Deixa eu voltar para o mapa. E assim que o programa sair, eu sugiro que vocês baixem o programa. E uma coisa muito, muito importante, sempre estudem a ajuda do programa. A ajuda do programa é um livro denso. O do ano passado eu vou mostrar para vocês. Do ano passado já 441 páginas. Lá tudo o que você precisa para fazer uma declaração de imposto de renda. Se você não encontrar ali a resposta, ainda tem o perguntão, que é quando as pessoas não encontram o que elas querem na ajuda e fazem uma pergunta para os fiscais da Receita Federal e eles juntam todas essas perguntas em um documento chamado perguntão. Esse ano ainda não tem, então eu vou mostrar para vocês do ano passado. Primeira coisa também que eu queria dizer para vocês, todo mundo apelida essa declaração de declaração do imposto de renda, né? Mas o nome real dela é declaração anual de ajuste, porque o imposto de renda, a declaração do imposto de renda a gente faz mensalmente, né? Porque todos os meses, seja você empregado, autônomo ou empresa, você faz uma apuração do imposto de renda mensal e recolhe isso, né? Se você é funcionário ou a empresa e você precisa pagar imposto de renda, a empresa te desconta e recolhe. Se você é autônomo, você vai lá no Carnê-Leão, desconta e recolhe. Se você é uma empresa, também recolhe mensalmente. Aí você faz isso durante um ano inteiro. No ano seguinte, você é obrigado a fazer uma declaração anual. Nessa declaração, você tem que colocar nela tudo o que aconteceu na sua vida financeira durante o ano anterior. Isso vai ser tudo condensado e não vai mais ser pensado como mensal, vai ser pensado como anual. Somado e vai novamente aplicar a tabela do imposto de renda, apurando um novo imposto. Por isso que, na verdade, a declaração ela tem o objetivo de somar todos os rendimentos e despesas e aí apurar se você tem que pagar mais ou restituir algum imposto. Tá? Vamos lá. Agora, a Receita Federal dá alguns benefícios. Usando a senha GovBR, é possível você entrar no meu imposto de renda e fazer a sua declaração online sem nem baixar programa, né? Mas no caso da gente que trabalha para o cliente, que quer que a gente faça o imposto de renda dele, é importante a gente ter acesso ou à senha GovBR dele ou, que é o que eu sugiro que é o mais seguro, que o cliente faça uma procuração do CPF dele para o seu CNPJ, o seu CPF, para você trabalhar para ele. Eu tenho 2 vídeos no YouTube, né? Isso aqui depois eu vou disponibilizar em PDF para vocês com os links, falando tudo sobre senha GovBR e como cadastrar essa procuração, tá? Eu sugiro que vocês trabalhem assim, porque você não vai precisar manipular a senha de cliente, vai precisar arquivar a senha de cliente e você fica seguro quanto à Lei Geral de Proteção de Dados. Aí, como eu falei para você, existe o perguntão, tá vendo aqui, ó, esse é o de 2023, onde eles resumem várias perguntas que são feitas pelos contribuintes com as respostas e como tratar cada questão. E existe dentro do programa a ajuda do programa, que também é possível imprimir. Essa ajuda eu sempre imprimo para estudar, aqui vem com todas as instruções de preenchimento de cada ficha. Okay? Eu vou, conforme eu for falando, eu vou mostrar para vocês, dou referência da página onde você encontra, mas tudo que você precisar para fazer um imposto, toda dúvida que o cliente tiver, o que você tiver, tem resposta em um desses 2 documentos. Beleza? Aí uma das questões que vocês colocaram lá, como declarar investimentos? Investimento é um bem que você declara lá na ficha de bens. Deixa eu só mostrar aqui. Aqui na página 177 da ajuda, tem a tabela de código de todos os bens e direitos. E você precisa relacionar os bens de forma sempre bastante discriminada. Então, investimento é um bem. Você tem que informar. Você vai pegar o informe de rendimento do banco do cliente, ou seu, ou seja, de quem estiver trabalhando, e vai copiar. E, na verdade, quem usa a declaração pré-preenchida nem copia mais, porque já tem tudo informado, porque os bancos fazem essa informação à Receita Federal e até fevereiro, até 28 de fevereiro, como a DIRF, né? Você vai preencher ou conferir com o informe que estiver na sua mão. Só que quando a gente trata de investimento, a gente não só coloca o saldo do ano anterior e o saldo do ano calendário, né? A gente coloca também os rendimentos. Se for uma poupança, rendimentos isentos. Se for uma aplicação, rendimentos de aplicação exclusiva. Vai estar tudo discriminado no informe, não tem como errar. Agora, ações, particularmente não faço, tá? Ações, muito complexo, não é possível cobrar, não tem cliente que pague pelo serviço de estudar, então eu não faço. Mas estou mostrando aqui para vocês que ações também são bens, mas ações são tratadas como, quando você vende ações, você pode ter lucro, certo? Lucro ou prejuízo. Quando isso acontece, isso é um capital. E quando você tem lucro sobre venda de ações, você precisa apurar isso no ganho de capital na época do ganho. Então, assim, quem tem ações faz trabalho durante o ano inteiro, porque apura imposto de renda durante o ano inteiro toda vez que vende. Não é só na declaração. Ações não é uma informação que você só trabalha quando faz a declaração de imposto de renda. Não, você trabalha. Quem realmente tem carteira de ações trabalha o ano inteiro fazendo isso. Não, eu não faço. Então, quando você tem lucro ou prejuízo nessa apuração, então não vou mostrar como apura, porque não cabe aqui. Você tem que fazer o ganho de capital e, além disso, tem que preencher a ficha de renda variável.
Ano passado, até o ano retrasado, todo mundo, qualquer valor, fez ação, vendeu ação, não importava o valor, tinha que declarar. Nossa, como choveu de pessoas com problema de malha fina por causa disso. Aí, ano passado, eles decidiram limitar, e quem vendeu mais de 40 mil em ações ou teve lucro tributável é obrigado a declarar. Como eu disse, precisa apurar ganho de capital, né? Por quê? Como eu falei, ganho de capital é quando você vende um ativo, o ganho, o imposto é sobre o lucro, que é a diferença do valor de venda com o valor que você tinha. Sobre o lucro obtido, tem essas tabelinhas aqui de porcentagem de IR aplicado sobre o lucro. É isento a alienação, venda de 20 mil em ações ou 35 mil nos demais bens, carros, imóveis, tá? Esse ganho de capital seria uma outra conversa. Mas a Receita Federal, vendo a dificuldade dos contribuintes e talvez dos contadores, não, acho que eu sou mais dos contribuintes, e criou uma ferramenta que se chama Revar. Ela ainda não está rodando só para algumas pessoas, né? Ela vai ser um programa que vai justamente fazer essa apuração do IR sobre esse trabalho, essa venda, essa alienação de ações, né? Eu não tenho ainda como mostrar porque ela ainda não está funcionando, só coloquei aqui a título de curiosidade para você saber que ela existe. Então, ações é assim, o ideal é que se alguém te contratar para fazer a declaração de ajuste anual dessa pessoa, declaração de IR, você avise que se tem ações, ela tem que vir toda calculada já, tem que vir planejada, porque você não vai fazer esse trabalho. Deixe isso claro, porque depois o cliente vai te cobrar por que você não fez esse trabalho e achando que estava incluído. Deixe claro que o cálculo sobre as ações não está incluído no seu trabalho. Aí, outra dúvida que teve, campo de imóvel financiado, porém assinado no outro ano do contrato. Bom, a gente sempre faz a declaração pensando que eu estou fazendo a declaração, vamos fazer de 2024, mas o ano calendário é de 2023. Então, eu tenho que fazer tudo o que aconteceu no ano de 2023. Se a pessoa comprou o imóvel em 2023 e só assinou em 2024, esse imóvel só vai entrar na próxima declaração. Se ele assinou dentro de 2023, é nessa declaração. Na página 183 e 184 da ajuda, tem mais informações sobre isso. E aí explica como que a gente declara. A gente declara sempre no campo do ano anterior. Estou falando aqui de bem financiado. Bem financiado, por exemplo, comprei. Mas o meu apartamento custou 400 mil. Não é, mas ele foi financiado, não foi à vista. Se foi à vista, você vai colocar lá 400 mil. Se foi financiado, você informa lá, não o valor total do bem, porque ele não é seu, ele é do banco. Você tem que colocar lá o valor das parcelas pagas. Aí você coloca no ano anterior as parcelas pagas até lá e no saldo do ano, calendário que você está fazendo a declaração, aquele valor que você colocou somado às somas das parcelas que você pagou naquele ano. Se foi comprado justamente em 2023, o saldo anterior vai estar zerado e no saldo anterior, no saldo de 31 de dezembro de 2023, a soma das parcelas pagas nesse ano. O saldo do financiamento não é uma dívida, você não precisa informar isso em anos reais. Você pode, se quiser, fazer um controle desse valor dentro do campo de discriminação. Um outro item que foi perguntado foi bens em comum. Tá? Na página 182 da ajuda você vai encontrar mais informações sobre isso. E são bens em comum aqueles que foram comprados dentro de um casamento ou de uma união. Né? Como é que a gente informa isso no bem? Tem gente que divide, né? Mas não, como são bens em comum por causa de uma relação, a lei sugere que você coloque o total dos bens e direitos dentro de uma declaração. E na do cônjuge, você vai colocar lá em bens, uma discriminação com o código 99, dizendo que os bens estão discriminados na declaração do meu marido, da minha esposa, do meu companheiro, da minha companheira, tá? Conta conjunta também é um bem, porque contas bancárias são bens. Só que nesse caso você divide. Cada pessoa tem que colocar na sua declaração o seu saldo correspondente. A sua parte naquela conta conjunta. Se não for possível definir, eu não sei quanto é meu, quanto é dele, faz meio a meio, tá? E tem que dividir tanto o saldo das contas quanto os rendimentos. É uma poupança, é uma aplicação de rendimento, tem que dividir também no mesmo percentual, tá? Caso um dos dois é um casal e a gente tem conta conjunta, mas eu sou dona de casa, não sou obrigada a apresentar a declaração de imposto de renda, vai tudo na declaração de quem é obrigado, tá? E na discriminação você diz o CPF do outro, sempre. Mas na 177, como eu já disse, tem uma tabela ótima mostrando toda a tabela de bens com código e quando informa, como informa, o que tem que colocar, é ótima essa tabela. MEI e imposto de renda também é um outro assunto que vocês pediram, né? Então é muito importante essa frase aqui, ela é sensacional. São computados para fins de apuração do imposto de renda sobre a fonte, só um minutinho. Ok. Minha filha falando que vai sair só 1h30. Beleza, vamos continuar. Ih, vocês estão vendo o meu... beleza, vamos lá. Vou ler de novo, porque essa frase é sensacional. São computados, para fins de apuração do imposto de renda sobre a fonte, todos os pagamentos efetuados em caráter de remuneração. Então, todo o dinheiro que entra na conta do MEI é remuneração, se você não souber explicar que não é. Se você não fizer um levantamento, não tiver um controle. Então, se é remuneração, é tributado. Tributado pelo imposto de renda de acordo com o lucro presumido, já vou mostrar. Então, se não há um controle desse valor, não há uma planilha que demonstre que é lucro, que é remuneração, a Receita vai entender que tudo que entra na conta é remuneração e vai tributar, tá? No caso do MEI, o que acontece? Tem uma parte que é isento. Como é que a gente apura? Apura usando a presunção como o lucro presumido. Vou abrir a planilha aqui para mostrar para vocês rapidinho, tá? Agora deu certo. Então, na calculadora do MEI, o MEI fez controle mensal das suas receitas brutas e despesas. Ele vai somar aqui e vai colocar qual for o total da receita bruta dele com vendas ou prestação de serviço. Vai colocar aqui. Aqui estou fazendo uma simulação desse valor. O que ele gastou durante o ano? Paguei os impostos, comprei material para trabalhar, telefone, aluguel, blá, 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 blá. Somei as despesas. Custo da operação.
Aí ele faz uma primeira apuração, que é o lucro líquido. Isso aqui é o valor das receitas menos as despesas. Baseado nisso aqui, ele vai fazer o quê? Vai fazer a apuração do lucro. O lucro a distribuir de acordo com o lucro presumido, a regra do lucro presumido, 8% para comércio, 32% para serviço. 8% e 32% sobre o quê? Sobre a receita bruta. No caso aqui, sobre os 50 mil. Então, é isento do imposto de renda, R$16 mil. E o que eu tenho que colocar na declaração para tributar? A diferença entre o lucro líquido e o lucro isento. Então, nesse contexto, nesse exemplo, um MEI que no ano faturou 50 mil e teve 14 mil de despesa, ele teve 16 mil de lucro líquido, de lucro isento, e teve 19 mil reais de tributado. Aí aqui eu mostro que o isento entra lá no item 13 da ficha de rendimentos isentos, e o 19 mil vai para a ficha de rendimentos de pessoas, recebido de pessoas jurídicas usando o CNPJ do MEI. E aquele valor de capital social lá de CCMEI, lembra? Quando a gente cadastra um MEI, entra em bens, em cotas de capital, mostrando o CNPJ da empresa. Ok? Eu vou voltar pro mapa mental, tô terminando já. Acho que eu falei até mais do que eu sou muito faladeira. Então, já falei do IR de MEI, ok? E, finalmente, a última pergunta foi sobre o plano de saúde dependente. Primeira coisa é saber o que é dependente, né? Tem toda essa relação enorme aqui do que é dependente. Depois que você sabe o que é dependente, todos eles precisam ter CPF. E, para ser declarado o plano de saúde desse dependente, além de estar nesse rol, além de ter CPF, ele precisa estar incluído na sua declaração como dependente, e todos os rendimentos dele precisam estar na sua declaração. E precisa estar somente em uma declaração. Sou casada e tenho um filho, posso colocar nas duas declarações? Não, não pode. Então, contanto que o dependente esteja nesse rol, tenha CPF, esteja incluído no rol de dependentes, todos os rendimentos e pagamentos desse dependente estejam na declaração, e esteja só em uma declaração e não em mais de uma, ok, esse plano de saúde pode ser deduzido. E era isso que eu queria falar para vocês em relação às perguntas que vocês deixaram. Sugiro que estudem tanto perguntão quanto ajuda, que isso vai ser sensacional para que vocês possam oferecer um serviço de qualidade e atender, seja qual for o cliente que apareça para você. Eu espero que o conteúdo tenha sido relevante e a gente se vê quando for.